Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o vereador João Bosco de Castro Borges. A gente vinha tentando trazer o Bosquinho aqui há um tempo, nossas agendas não coincidiam, né, Bosquinho? Mas agora sim deu certo. Eu quero agradecer você ter aceitado o convite para participar da Opinião Regional, viu? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os seus telespectadores. Na verdade, eu que estou com a dívida com vocês mesmo. Vocês me convidaram várias vezes. E eu, em função de uma agenda também muito complicada, eu não pude vir, mas estou aqui com o maior prazer e é um prazer estar aqui dialogando com vocês. E o Bosquinho vem ao Opinião Regional num dia importante, né, para o município de Patos de Minas, num dia em que se define uma história que vem se arrastando desde o início de 2012, né, aquela confusão da escolha do terreno da UFO, que parece que hoje surgiu uma luz no fim do túnel e parece que o problema vai ser resolvido. E a gente tem muitas outras coisas para falar aqui também. Essa semana o vereador João Bosco protocolou no Ministério Público uma ação questionando, né, com questionamentos com relação à Copasa, ao tratamento de esgoto na cidade, a coleta e ao tratamento de esgoto na cidade. Enfim, a gente tem muitos assuntos para falar no nosso programa de hoje. E você que quiser participar, pode ligar no 3821-4488 e fazer perguntas aqui para a gente, aqui para o vereador Bosquinho. Vereador, primeiro eu gostaria que o senhor falasse com relação a essa definição, né, do terreno. Não é uma definição completamente definida, porque ainda falta observar a documentação, mas me parece que é 90% resolvida essa questão do espaço para a construção do campus da UFO em Patos de Minas. Para nós é um momento histórico, porque nós participamos, inclusive, professor Edmeus, Eustáquio, eu, desde o início dessa construção, né, dessa tentar viabilizar de fato a vinda da UFO. E, para alegria nossa, hoje foi um divisor de águas da nossa cidade. A UFO, eu acredito que a porcentagem seja até maior, viu, Maurício? Eu saí de lá, eu estava presente, conversei muito com o reitor, o Elmiro, e ele nos disse com muita serenidade que a partir de agora há um novo divisor de águas na nossa cidade. A UFO, de fato, já é uma realidade, tem 3 cursos, e a tendência agora é a gente implementar e construir o campus universitário tão desejado, né? Infelizmente, houve um retrocesso. Eu não gosto de olhar para o passado. Eu quero o passado servir de exemplo para a gente analisar o presente e construir o futuro. Mas é importante que nós façamos uma reflexão. Na verdade, o que houve um retrocesso durante esses últimos 4 anos. Era necessário ter construído a universidade, o campus. O próprio reitor me disse hoje, falou assim: olha, Bosquinho, nós temos a ideia de implementar mais cursos, e já era inclusive para ter mais 3, já era para ter, como Monte Carmelo, 6 cursos. E me deixou bastante impactado, foi quando eu, na expectativa, porque eu estava presente e vivenciando aquele momento de muita emoção, inclusive, para quem participou de todo o processo histórico dessa vinda da UFO, eu fiquei impactado quando eu vi apenas um envelope. E aí, no meu íntimo, no meu interior, eu analisei aonde estavam e aonde estão aquelas pessoas que tanto cobraram um processo transparente, que fizesse uma licitação, que tinha áreas para doar. Cadê onde estão os 7 empresários que queriam de todo jeito fazer esse gesto de grandeza para o município, para a população de Patos, para a população de toda a nossa região? Eu não vi, não apareceram. E aí eu entendi um pouco da estratégia. Era pura má-fé. Era pura. E na Câmara Municipal eu falei e falava olhando para os olhos de muitos que estavam lá. Ali tinha interesse, era de especulação imobiliária. Ali ninguém estava pensando em educação, não. Eles estavam pensando em construir as moradias e valorizar os seus lotes e as suas áreas. Cadê esses empresários que não protocolaram a doação? Essa que é a reflexão que nós temos que fazer. Mas como eu gosto de olhar para o futuro, eu vou partir agora da premissa do seguinte: nós temos que olhar para frente. Para frente é que se anda, né? Não precisa ter pressa. É importante que se faça bem feito. É importante que faça
pensando nas outras gerações, na juventude de outro e nas gerações futuras. Estou feliz, por mais que houve uma maturação, né? Mas a maturação foi importante porque ela consolidou de fato a vinda da UFO. E muitas pessoas não entenderam, né, o motivo de ter elaborado um edital tão rigoroso e a intenção do Ministério Público, quando fez tantas exigências naquele edital, era exatamente proteger o edital da especulação de novo, porque já nessa época, viu, Bosquinha, o Ministério Público tinha a suspeita de que alguns daqueles empresários que protocolaram ali, protocolaram simplesmente para dificultar o processo de escolha do terreno. E aí, para proteger esse novo processo de licitação, foram colocadas aquelas regras tão duras para que as pessoas que entrassem no processo licitatório entrassem realmente com vontade de ajudar, com vontade de doar uma parte de forma desprendida, com a intenção de contribuir com o crescimento da população. Bosquinha, mudando de assunto, essa semana o senhor foi ao Ministério Público, né, levar ao Ministério Público alguns questionamentos que o senhor tem com relação ao contrato da Copasa, né, principalmente com relação à coleta e tratamento de esgoto em Patos de Minas, né? Quais são esses questionamentos, vereador? Olha, Maurício, eu gostaria, inclusive, de ter até um tempinho maior para resgatar um pouco, não a memória do povo de Patos, que a memória do povo de Patos é fantástica, e a hora que eu começar a externar aqui a construção do meu raciocínio, eles vão entender de fato. É importante lembrar o seguinte: a Copasa celebrou em 2008, em novembro de 2008, enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei 2802, em que aprovaria a renovação da concessão da água, da exploração da água, que já tinha vencido por 30 anos, e também encamparia a exploração do esgoto. Essa que foi em 12 de novembro de 2008. 22 de dezembro de 2008 foi celebrado o convênio, foi fechado, a Copasa fechou junto ao município, pagou ao município 9 milhões de reais e absorveu toda a estrutura, inclusive aquela estrutura que já estava pronta. Ou seja, a Copasa pagou 9 milhões, recebeu a exploração, para explorar, o direito de explorar o esgoto, e pagou-se, na verdade, ela recebeu 530 quilômetros de rede de esgoto pronta. 530, esse recal já era nosso, era do nosso patrimônio. Inclusive, merecia ter tido uma negociação mais incisiva, mais forte, mais coerente, com relação ao valor dessa negociação. Até houve depois, a posteriori, uma ação nesse sentido, questionando esse valor, que o município tinha perdido, de acordo com a avaliação, inclusive de técnicos, mais de 30 milhões de reais. O município deixou de negociar, fazer uma negociação em torno de 40 milhões, que valia essa exploração da água por 30 anos e do esgoto por 30 anos, perdeu-se 31 milhões de reais. Está comprovado se for fazer uma analogia com os outros municípios que fizeram a mesma negociação, obviamente cada um dentro da sua realidade. Então, hora que celebrou o convênio da Copasa, a partir de 2009, 1º de julho de 2009, começa a cobrar a taxa de esgoto. E aí que a Copasa, e eu vou falar olhando lá para o telespectador, porque ele vai entender o que eu estou falando. A Copasa começou a lesar, vou falar lesar, e ao mesmo tempo lesar caracteriza roubar, lesar. Rapinar o dinheiro da população de Patos a partir de 1º de julho de 2009. Por quê? Porque começou a cobrar 40% da taxa de água, o que correspondia o valor da água cobrava em esgoto 40%. Ou seja, se você pagasse R$50 de água, em 1º de julho, a primeira conta que foi para você, foi para mim, foi para aquele lá que está nos assistindo, ele pagava R$50 de água, ele começou a pagar R$70 do total, R$20 de esgoto. Isso, 40%. Mas qual que é o motivo da celebração do contrato da Copasa? Ela tem que dar, obviamente, a contrapartida.
tinha todos os objetivos da Copasa, as metas, diretrizes que ela tinha de fazer em relação àquilo que ela estava recebendo. Ela comprou, mas ela tinha, dentro desses 30 anos, ela tinha de fazer investimentos na nossa cidade. Qual o investimento que ela fez a partir que ela começou a cobrar a taxa de esgoto? Você sabia qual o investimento? Vou te falar bem claro. O investimento que a Copasa fez foi, na verdade, em março de 2010. Ou seja, ela começou a cobrar uma taxa, e aí que vem um ano e 2 meses. A única obra que ela fez antes de iniciar a construção da ET, que é a estação de tratamento de esgoto, a Copasa começou a cobrar de forma antecipada de todos os moradores de Patos a taxa de esgoto. E agora a taxa, inclusive, passou para 50%. Hoje já não é 40%. É 50%. Se você paga 50% de água, você paga 25% da taxa de esgoto. E aí a Copasa começou a lesar a população. Começou a pegar o dinheiro na maior facilidade. Eu posso falar de forma tranquila, porque quando eles mandaram essa lei para a Câmara Municipal, inclusive levaram todos os funcionários da Copasa para lá no dia, e levaram os diretores, levaram o superintendente, inclusive o doutor Diego, os que eu chamo de capa preta da Copasa, vieram de Belo Horizonte, os advogados, vieram aquela turma toda, tudo de terno, simpático, uma alegria danada, porque estava celebrando um contrato que vem a nós, só vem a nós. E eu quero fazer uma separação aqui, Maurício, com muita tranquilidade e serenidade. É bom que se separe o que são os trabalhadores da Copasa, os diretores aqui, os gerentes regionais, as pessoas técnicas da Copasa, os engenheiros, são pessoas que são funcionários da Copasa e trabalham com muita ética, com muito profissionalismo. Desde aquele que bate a picareta no chão, até o engenheiro, até aquele mais. Eu gosto de separar, porque senão fica parecendo que eu estou falando é mal dos funcionários da Copasa de Patos, e não tem nada a ver. O que eu estou questionando é a decisão, porque até então isso aí está, inclusive, fora da governabilidade deles. Eles não tiveram poder de ação e nem iriam fazer, até porque não estava na competência deles de fazer. Quem fez a negociata, não a negociação. O convênio lá em cima foi o governador Aécio. É o governador Aécio, na época, né? Juntamente com a anuência do município. Mas veja bem, dando sequência ao nosso raciocínio, a Copasa, que deveria, nesse período de vigência do contrato que foi celebrado, ela teria que investir na ordem de 128 milhões de reais. Ela não investiu. Ela teria que investir 128. E nos 5 primeiros anos, a Copasa deveria investir 83 milhões de reais e entregar a ET construída até 2012. Isso para quê? Isso para justificar o plano, o organograma de trabalho que foi estabelecido nas cláusulas contratuais. Quando celebrou o convênio, a Copasa até 2012 deveria entregar para a população de Patos a ET, a extração de tratamento de esgoto. Não entregou. Não entregou. Deveria investir 83 milhões. Investiu-se apenas 5 milhões. E nesse interim, nesse prazo de 2009, 1º de julho de 2009, quando ela começou a cobrar a taxa de esgoto, que você pagou em 1º de agosto, o nosso companheirinho ali pagou em 1º de agosto, e eu paguei, na verdade, ela fez só uma obra que pode considerar estruturante, que foi a obra ali da vereador João Pacheco, que inclusive, de acordo com as informações recebidas, foram gastos aproximadamente 3,5 milhões naquela obra. Mas somando os 3 milhões, vamos supor que foram gastos mesmo os 3 milhões, eu não sou técnico para analisar e nem sou engenheiro, mas eu estou trabalhando na hipótese daquela informação ser verdadeira. 3,5 milhões naquela obra da vereador João Pacheco. A Copasa já estava cobrando há muito tempo a taxa de esgoto. E não cobrava a taxa de esgoto e não prestava o serviço. Eu gosto de citar um exemplo bem simples para as pessoas que estão ali me entender. Se eu chegar na sua loja, e comprar uma geladeira e pagar adiantado, é a mesma coisa. Eu pago a geladeira adiantado e o dono da loja fala assim, olha, Bosquinho, você pagou aqui, contei o dinheirinho, deu tudo certinho. Está em cima.
E eu pergunto, que hora que eu posso levar a geladeira? Cadê? Pode levar ali para o meu carrinho. Ele fala assim, não, eu vou te entregar a geladeira só em 2025. Eu falo, mas não pode, eu comprei a geladeira, paguei, só em 2025 você vai me entregar? É o que a Copasa está fazendo com o povo de Patos de Minas. Está recebendo adiantado e, além de receber adiantado, não entrega o serviço prestado. Então, ela fez. Aí vem uma questão que é importante a gente refletir. A Copasa, ela investiu apenas 3,5 milhões nessa obra que ela diz que investiu, da vereadora Pacheco, aquele buraco que fala que é uma questão estruturante, e investiu 55 milhões na construção da ET, ou seja, já descumpriu cláusulas contratuais. E investiu 55 milhões para não deixar a ET pronta, só 1/3 da ET que está pronta. Ela está funcionando de forma... Ela não tá concluída. E de acordo com a própria engenheira, com depoimento prestado na Câmara Municipal, juntamente com outra engenheira, se não me engano, a engenheira Cristiane Carneiro, e junto com o Júlio, o engenheiro Júlio, que são pessoas fantásticas, técnicos competentes, nos informaram que a Copasa, que a ET vai ficar pronta só em dezembro de 2015, isso se não acontecer nenhum imprevisto. Ou seja, a Copasa começa a cobrar por um serviço que não executa, não faz. E aí que vem a verdadeira rapinagem do dinheiro público. E precisaria, de uma certa forma, de ter uma reação, viu, Maurício? A reação da população. E a reação da população, ela vem em consonância, e vem em ressonância também com relação à voz do Poder Legislativo. E foi aí que eu e a professora Edmê, nós resolvemos, em cima desses fatos novos que apareceram, do não cumprimento das cláusulas contratuais, nós fizemos 3 representações, na verdade, junto ao Ministério Público. A Copasa hoje, e eu posso falar de peito aberto e vou falar, a Copasa hoje, ela não cumpre, é a maior descumpridora da lei. Você acredita? Ela tem uma imagem, a Copasa, na verdade, ela tem uma imagem muito boa, mas ela é uma das verdadeiras descumpridoras da lei, inclusive lei ambiental. Lei ambiental. Ela não tem nem a licença ambiental da ETA para funcionar. Parte dessa premissa. Uma empresa que tem um aporte financeiro tão grande, ela não consegue ter uma licença ambiental para funcionar a ETA. A ET, se você pegar o relatório, e aí eu posso te explicar, eu estou falando primeiro dos meus conhecimentos, que já está analisado juntamente na ação do Ministério Público em relação à Copasa. E depois eu vou entrar na outra parte, a hora que se você entender, que aí é o relatório da ARSAI. O que é a ARSAI? A Agência Reguladora de Água e Saneamento do Estado. É uma agência reguladora igual tem a ANEEL, igual tem a Anatel, igual tem a ANA. É para quê? É para regular. Só para você ter uma ideia, a própria Copasa, tempos passados, ela que determinava qual era a tarifa que ela iria cobrar do consumidor. Olha que abuso. Agora não. Através de uma lei complementar, foi criado essa agência reguladora, por lei complementar aprovada na Assembleia Legislativa. Agora tem uma agência de técnicos competentes que vieram em Patos e fizeram um relatório sobre a Copasa. E esse relatório, ele é muito mais impactante do que eu estou falando aqui. Osquim, nós vamos fazer um intervalo. Sim. E daqui a pouquinho nós vamos falar desse relatório e nós vamos falar um pouquinho mais dessa questão das representações que foram feitas no Ministério Público. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.